Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar, considerar os versos 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 11, na nossa série de exposições. Alergia é algo interessante. Às vezes, o que faz bem agrada ou é necessário para uns, pode até matar outros. Por exemplo, eu gosto muito de achocolatado com leite gelado, Nescau com leite gelado. Mas eu não posso tomar. Se eu tomar, algum tempo depois eu começo a tossir e muito provavelmente terei enxaqueca. Eu e a minha esposa aprendemos no passado sobre o risco que uma forte reação alérgica pode trazer. Eu vou contar outro exemplo. Quando a Carol estava grávida, para quem não sabe, o nome da minha esposa é Carol, tá? Quando a Carol estava grávida, da minha filha Paola, que está bem ali, nós fomos para Salinas. Como é natural, fomos para a praia, e nesse dia, a minha esposa exagerou bastante no sol que ela pegou. Quando chegou a noite, incomodada pelas queimaduras do sol, ela resolveu se encher de uma pomada de queimadura, que eu não sei onde ela arrumou. Como resultado, ela teve uma alergia fortíssima. Tivemos que ir apressadamente para o pronto-socorro de Salinas. Tivemos que ligar para o médico, para o obstetra dela. E, claro, que ele brigou comigo, pois disse que aquele medicamento ela nem sequer podia usar, ainda mais passar no corpo inteiro. Ficamos horas ali no hospital e ainda ficamos preocupados por um tempo, porque aquele medicamento, além de ser alérgico para ela, não pode ser usado por mulheres grávidas. Em resumo, a confusão foi muito grande. Com isso, aprendemos dramaticamente que muitas coisas são boas e possíveis para uns, mas não para outros. Isso ilustra o que pode ocorrer na igreja. Algumas práticas dentro da igreja são permitidas, ou pela igreja são permitidas. Outras são suportadas, e ainda outras veementemente proibidas, como nós vamos aprender nesta noite. Enfim, vamos ler o texto da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Vamos orar. Pai querido, nos ajuda a compreender, Senhor, qual seja a tua boa e perfeita e agradável vontade por meio desse texto. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos primeiros 4 capítulos desta carta que estamos considerando, Paulo enfrenta o problema da divisão, das contendas que havia dentro da igreja por causa de divisão em grupos. Alguns irmãos ali na igreja de Corinto se ajuntavam, arrogando para si supremacia em consequência da diminuição dos demais. Paulo então exortou a igreja fortemente, a gente considerou isso aqui mais de um ano. Paulo exortou a igreja fortemente a se arrepender desses pecados e a buscarem uma forma única de pensar, unidos em humildade e comunhão para buscar juntos a glorificar o nome de Deus.
A partir do capítulo 5, que nós estamos considerando, o foco do apóstolo muda e Paulo começa a tratar de um escandaloso caso de incesto, que, para quem não sabe, relações sexuais dentro da família. Um escandaloso caso de incesto e como a igreja deveria reagir a tão grande imoralidade em seu meio. Nos versos 1 a 5 do capítulo 5, Paulo mostrou como a igreja deveria abandonar a atitude orgulhosa dos grupos e se quebrantar, se derramar quebrantado diante do Senhor em razão da seriedade do pecado que havia no meio deles. E como consequência desse tratamento sério do pecado, eles deveriam aplicar disciplina, ou seja, afastar aquele irmão, ao que tudo indica, parece aqui pelo texto que é um irmão, imoral da comunhão dos santos, visando, objetivando que ele se arrependa dos seus pecados e volte para a igreja. Na última mensagem, nos versos 6 e 8, Paulo alertou a igreja sobre o perigo que ela estava correndo ao permitir a presença deste pecado tão escandaloso em seu meio, pois a atitude de conformidade da igreja com o pecado poderia contaminar toda a congregação. Hoje, vamos ver Paulo ratificando a necessidade de uma postura ativa contra aquele pecado escandaloso, bem como contra outros comportamentos que não devem ser admitidos no meio da igreja. O primeiro ponto eu chamei de permissão necessária. E eu vou ler, está lá nos versos 9 e 10, que eu vou ler novamente. Acompanhe na sua Bíblia. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Vamos lá. Após apresentar a necessidade urgente que a igreja tinha de expulsar do seu meio aquele homem imoral, sob pena de que toda a comunidade fosse influenciada, contaminada pelo pecado, agora Paulo vai lembrar a igreja de Corinto, que este ensino, esta orientação não era nova. Ele já havia ensinado isso para a igreja, como nós vemos no início do verso 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Podemos presumir desse texto que Paulo não está se referindo a esta carta, a primeira que nós temos na Bíblia como primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pois, além dos ensinos contra esse homem imoral, ele ainda não disse nada sobre pessoas imorais no restante todo da carta. Basta você ler depois, nós estamos expondo ela, já passamos por toda essa parte inicial. Como eu destaquei, então, lembro que como eu destaquei na primeira exposição, acho que junho ou julho de 2022, quando eu considerei o panorama, é muito provável que Paulo tenha escrito outras 2 cartas à igreja de Corinto que não se tornaram parte do Novo Testamento. Em nosso texto, no que estamos considerando hoje, Paulo cita aquela que é conhecida como Epístola Perdida, além de outra que os estudiosos chamam de Carta Rigorosa, que Paulo faz menção em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Então, aparentemente, Paulo escreveu, no mínimo, 4 cartas para a igreja de Corinto. Então, isso que ele diz, já lhes disse por carta, é muito provável que ele está se referindo a uma carta anterior. E o que Paulo diz? Qual era o conteúdo desta carta anterior que ele relembra aqui? Está aí no nosso texto. Vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Neste pequeno comando, nós temos tudo que foi revelado por Deus sobre a epístola anteriormente escrita por Paulo. E ela reflete, claro, uma preocupação natural ao apóstolo Paulo. Uma vez que nós sabemos também, eu falei no panorama e já repeti várias vezes, que a cidade de Corinto era marcada pela imoralidade de
toda sorte de imoralidade sexual. Inclusive eu disse aqui que se alcunhou um termo conhecido na época, corintianizar, para descrever pessoas que foram corintianizadas, são pessoas que estavam levando uma vida totalmente imoral. Tal era a imoralidade na cidade de Corinto. Então é natural que Paulo tenha essa preocupação quanto a este tipo de comportamento. Porém, muito provavelmente, os destinatários de Paulo da primeira carta não entenderam o comando. Por isso, agora, Paulo os relembra e acrescenta um esclarecimento adicional. Ele diz, lá no verso 10, com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Por esse esclarecimento de Paulo, parece que os coríntios entenderam que a carta inicial de Paulo dizia que eles não deveriam se envolver com as pessoas, com qualquer pessoa que tivesse um comportamento sexual imoral, e esses outros que foram descritos aí no verso 10, como por exemplo, eles não poderiam se envolver com alguém com qualquer um desses comportamentos na praça, no mercado, nas oficinas de trabalho, na arena de esporte, nos vizinhos e etc. E os leitores também de Paulo, muito provavelmente haviam ignorado esse comando, pois perceberam que esta ordem de Paulo não era aplicável, principalmente no meio da cidade de Corinto. Como é que toda a igreja, de repente, não teria mais nenhum tipo de contato com qualquer pessoa que fosse imoral, idólatra, ladrão, pecador, avarento e etc. Seria impossível. Isso é um pouco lógico, uma vez que neste mundo imperfeito, os cristãos não podem se apartar inteiramente das pessoas imorais. Isso equivaleria a deixar esse mundo, o que não é a vontade de Deus, pelo menos por enquanto, como vemos na oração do Senhor Jesus. Se você for para o Evangelho de João, lá no capítulo 17, nosso Senhor Jesus Cristo está orando ao Senhor um pouco antes da sua crucificação, e ele ora assim. João capítulo 17, versos 14 e 15. Deles, Jesus para os discípulos, né? Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí olha o pedido de Jesus para Deus. Se ele está pedindo, é claro que é a vontade dele. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Logo, se nós entendermos essa impossibilidade, é claro que Paulo não queria dizer aos coríntios, na carta anterior, que eles deveriam se separar completamente dos imorais deste mundo e etc. Entenda bem, então, o sentido aqui, que Paulo está esclarecendo aos coríntios, que se envolver do outro lado de forma positiva, Paulo está esclarecendo aos coríntios que se envolver com os pecadores desse mundo, em alguma medida era necessário. Porque eles teriam que comprar alimentos, teriam que vestir roupas, teriam que trabalhar, poderiam participar de práticas esportivas, poderiam ter aulas e etc. Que os exemplos poderiam se multiplicar. Então, em alguma medida, Paulo está dizendo que não era, eles entenderam errado, agora que ele está esclarecendo, porque eles deveriam, de alguma forma ainda, se relacionar com pessoas pecadoras neste mundo caído, sob pena de precisar, como ele diz no final do verso, precisar sair do mundo. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo que é impossível mesmo para crentes, ele está escrevendo para crentes, não se relacionar em alguma medida com pessoas pecadoras. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que existe um nível de envolvimento dos crentes com descrentes que é inevitável. Todos nós sabemos dessa realidade, mesmo que não na teoria, mas na prática. Quem fez a roupa que você usa? Quem cozinhou a comida que você come? Ou cozinha a comida quando você vai no restaurante? Quem trabalhou na construção da sua casa ou do seu prédio? Isso aqui são apenas exemplos. É claro que
esse tipo de relação não se restringe a esses exemplos de necessidades básicas. Nós temos os nossos colegas de trabalhos que porventura não sejam crentes, chefes, instrutores de academias, professores, médicos, até a nossa família, amigos. A maioria das vezes, família e amigos é composta por descrentes. Entenda bem, meus irmãos. Eu não estou dizendo que a maioria dos descrentes são imorais, avarentos ou ladrões. Mas todos que não têm Cristo são idólatras. E então se enquadram no texto de Paulo aí. Só que, assim como Paulo está esclarecendo agora, de alguma forma nós temos que estar envolvidos no mundo. Isso talvez não fosse o ideal, nem o melhor, nem que nós acharíamos o melhor. No entanto, aprove ao Senhor que fosse assim, e você precisa saber disso e lidar com isso com sabedoria, dando testemunho e impondo limites. Aí você pode perguntar, certo, pastor, eu entendi. Como eu posso saber, então, o limite deste envolvimento que eu posso ter com descrentes? Paulo ensina isso. Se você avançar na sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, é sobre isso que Paulo está tratando. Texto bem conhecido. Ele diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, e que comunhão pode ter a luz com as trevas? Agora pronto, pastor, o senhor deu um nó na minha cabeça. É para ter ou não é para ter relação? Calma, vamos lá. Vamos entender isso aqui. O sentido desse texto de 2 Coríntios é que este envolvimento do crente com o descrente não pode ser de tal proporção, de tal intimidade, de tal correlação, que o descrente possa influenciar diretamente na sua vida e nas suas decisões, na forma como você vive e lhe incentivar ou fazer com que de alguma forma você desagrade a Deus. A figura do julgo desigual, que é comumente usada para casamento, e não há erro em usar dessa forma, mas ela é aplicável a todas as áreas da vida. A ilustração do julgo desigual que Paulo usa aqui é daquela ferramenta que era pelo menos usada em fazendas, que você colocava um pedaço de madeira sobre dois animais para que ele pudesse puxar uma carroça ou coisa parecida. E o que é o jugo desigual nessa ilustração, pastor? A ideia do jugo desigual é que você tem que colocar dois animais que sejam da mesma espécie e que tenham mais ou menos o mesmo tamanho. Porque se você bota um cavalo e um boi para segurar aquele negócio, não vai dar certo. Eles não vão conseguir ter a sintonia necessária para cumprir a atividade requerida. Da mesma forma, se você coloca um boi imenso e um boi pequeno, também não vai dar certo. Então, essa é a figura de Paulo. É preciso colocar, só pode influenciar diretamente, agora já aplicando na nossa vida, no nosso relacionamento de crente com descrente, eles não podem ter a capacidade de influenciar diretamente nas nossas escolhas de vida. Eu vou dar um exemplo, eu acho que eu expliquei de forma um pouco confusa. O casamento é talvez o principal exemplo disso aqui. É por isso que crente não pode, não deve, é pecado, não deve casar com descrente, namorar com descrente, nada nesse sentido com descrente, porque ninguém na sua vida vai influenciar tanto a sua vida quanto o seu cônjuge. É como botar um boi e um bezerro, um cavalo e uma ovelha para arrastar uma carroça. É impossível. O marido descrente vai puxar a direção da família para um lado e a mulher crente vai puxar para outro. Vai ser horrível. Da mesma forma, se for o marido crente e a mulher descrente. Então é por isso que o limite dessa relação que nós podemos ter com aqueles que são descrentes está no tanto que nós deixamos eles influenciar as nossas vidas. Um outro exemplo que às vezes é um pouco ignorado é sociedade profissional. Você não deve se relacionar em sociedade íntima, profissional, com alguém que seja descrente, porque a tendência é que em algum momento a incredulidade dele possa lhe influenciar.
Eu vou dar um exemplo aqui que eu experimentei, não diretamente, mas dá para ilustrar. Eu trabalhava no escritório, em que todo o escritório de advocacia, que todos os sócios eram católicos. Todos. Até aí a relação, eles não tinham tão influência em mim a ponto de influenciar a minha vida religiosa. Então, quando tinha o Sírio, tinha um dia lá que tinha a santa lá e fazia um café e etc. O que eu fazia? Eu não ia. Simples. Então, eles não tinham esse poder de influência, nem tentaram. Tá? Mas eu não poderia ser sócio desse escritório. E aqui seria julgo desigual. Porque se eu fosse sócio, em algum momento eles iam querer fazer, e aí o meu escritório, que eu era sócio, estava sendo usado para aquela prática idólatra. Então, qualquer relação que você tenha, a gente erra muito aqui no julgo desigual, quando a gente pede conselho para descrente. O camarada está passando por uma luta, às vezes é uma luta no casamento, no relacionamento com os pais, e etc. Aí ele vai com um amigo descrente e pede conselho. A chance do conselho ser errado é muito grande. A chance de estar certo é muito pequena. Tá certo? Então, não, qual é o limite, pastor? Eu não posso ser influenciado pelo descrente. Eu vou concluir aqui, eu botei aqui caixa alta, negrito, para ficar bem claro isso aqui. Se alguém tem dúvida, crente não deve namorar, consequentemente, com descrente, tá bom? Segundo ponto, proibição necessária, lá nos versos 11, lá no verso 11, diz assim: mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Se o comando na carta anterior foi mal entendido, agora Paulo deixa bem claro. Ele diz, vocês não devem associar-se com qualquer que. Aí está aqui o ponto importante. Dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra e caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com isso, Paulo quer dizer que eles deveriam evitar se envolver com alguém que, afirmando ser crente em Cristo Jesus, querendo participar da igreja, mas que vivesse na vida impenitente de imoralidade sem arrependimento. Impenitente é sem arrependimento. De imoralidade, de avareza, idolatria, mentiras, alcoólatra e ladrão, corrupto, ladrão e etc. É claro que Paulo traz esse ensinamento dentro de um contexto de disciplina eclesiástica. Isso aqui é muito importante para você entender. Esse ensinamento de Paulo, ela está dentro de um contexto de disciplina. Pois havia ali na igreja o tal do irmão vivendo o escandaloso caso de incesto e sem arrependimento. Logo, como as ações desse irmão contradiziam tudo o que a igreja ensinava sobre a pureza sexual, ele não poderia pertencer à comunidade cristã e deveria ser excluído da comunhão da igreja. Veja em nosso texto que Paulo também exemplifica outras práticas pecaminosas. Ele diz que não deve ser, nem, além de imoral, não deve ser avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, aquele que se diz irmão. Com isso, Paulo quer que a igreja saiba que a imoralidade sexual não é o único pecado que ela deveria combater. A condenação da ganância ou da idolatria, no caso do avarento ou idólatra, era muito importante no contexto de Corinto, uma vez que, devido ao comércio e transporte de mercadorias e o grande influxo de viajantes de outros países, o dinheiro reinava supremo em Corinto. Quando nós consideramos o contexto ali da cidade de Corinto, nós vimos que lá era uma cidade muito rica, talvez a segunda ou terceira mais rica do Império Romano. E então, dinheiro circulava solto ali. E onde circula dinheiro, é normal que homens neste mundo caído sejam avarentos e idólatras. Além do que, Paulo se preocupava também com o paganismo comum no Império Romano. O amor ao dinheiro em si só já é um ídolo, além de outras práticas pagãs, idólatras que eram comuns em Corinto, inclusive envolvendo sexualidade, prostituição cultural e etc. Da mesma forma,
Paulo alerta que deveria ser evitada a comunhão com aquele que, se dizendo irmão, é caluniador, mentiroso, alcoólatra ou ladrão. O caluniador é aquele que fala mal, que difama por trás, mente, etc. É conhecido por proferir mentiras para prejudicar os outros. O alcoólatra é o viciado em bebidas alcoólicas e o ladrão, aquele que toma posse do que não é seu. Essa lista de pecados se assemelha a alguns dos mandamentos do Decálogo. Não praticarás a idolatria, não fornicarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Você pode ver depois em detalhes em Êxodo 20, de 1 a 17. Porém, observe que Paulo não segue a ordem dos 10 mandamentos, pois ele tenta atacar os pecados que eram comuns, habituais à cultura da cidade de Corinto. Com isso, seus destinatários não deveriam associar-se, e agora a gente vai chegando aqui no núcleo do verso. Os seus destinatários não deveriam se associar com aqueles que, se dizendo cristãos em Cristo Jesus, eram reconhecidos por tais práticas. Com estes especificamente, Paulo diz que eles não deveriam nem comer. E aqui, essa passagem é um tanto complexa da gente entender. Vale lembrar, ou informar, que na sociedade oriental daquele contexto, as normas de hospitalidade eram bem rigorosas e não poderiam ser quebradas. Assim, não oferecer comida a um parente, a um conhecido, a um amigo, a um hóspede, poderia ser interpretado como uma declaração de guerra. Além de que, o próprio Senhor Jesus muitas vezes comeu com pecadores, cobradores de impostos e etc. E ele era conhecido como amigo dos pecadores. Isso você vai ver lá em Mateus 11, 19 ou Lucas 15, 2. Então, o que Paulo está querendo dizer com este comando rigoroso? Vocês nem devem comer com estes. A questão aqui, como eu já disse, diz respeito à disciplina na igreja. Jesus instruiu seus seguidores sobre o procedimento e as consequências daquele que foi excomungado, daquele que foi expulso da comunhão da igreja. Isso está lá em Mateus 18, 17. Diz assim o verso 17. Se ele se recusar, do capítulo 18, se ele se recusar a ouvi-lo, já é a última fase da disciplina eclesiástica. Vai com o teu irmão, exorta ele, se ele não se arrepender, leva testemunhas, exorta ele, se ele não se arrepender, leva a igreja, se ele não se arrepender, aí chegou aqui. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. Está aqui, tem mais um passo aqui. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, qual é a consequência? Trate-o como pagão ou publicano. O pecador que é conhecido impenitente por um pecado escandaloso mancha a integridade da igreja. E tal pecador deve ser excluído da comunhão dos cristãos, para que, se ele for crente, se arrependa dos seus maus caminhos e volte à fé, volte ao seio da igreja. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer com vocês não devem comer, tem relação com o caso de aplicação de disciplina necessária. Há um pecador que há um que se diz crente e sofreu a disciplina eclesiástica pelos pecados que cometeu, como no caso do homem imoral. Com esse, a igreja e os membros da igreja, ninguém na igreja deveria nem comer, nem compartilhar um alimento. Lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se que pode parecer radical e duro isso aqui, mas é radical e duro, mas o objetivo, a razão deste comportamento é o amor. A razão da disciplina da igreja é que o que é disciplina, para quem não sabe, é quando a igreja se reúne e, usando lá a forma como está prescrita ali no Evangelho de Mateus, ela pode vir chegar a expulsar alguém da igreja, um membro da igreja, por exemplo. Lá naquela época não tinha toda essa formalidade, mas expulsar alguém da comunhão da igreja. E esse que foi expulso, com esses, a igreja não deveria guardar mais nenhum tipo de comunhão. Porque qual era o objetivo? É como um filho pródigo, que ele fosse para o mundo, experimentasse as mazelas do mundo, se lembrasse do tempo que ele estava na comunhão cristã, se arrependesse dos seus pecados e então voltasse.
Então não adiantaria de nada se ele fosse expulso da igreja oficialmente, mas os membros da igreja continuassem mantendo comunhão com eles. Então com esses, Paulo diz que eles não devem nem comer. E aqui há algumas lições para mim e para você. A primeira lição desse texto, e aqui é muito importante, deve calar no nosso coração, tá bom? A primeira lição desse texto é que existe um rigor maior sobre aquele que se afirma crente. Jesus comia com os pecadores. Jesus comia com os pecadores. Paulo disse que, em alguma medida, nós temos que nos relacionar com os pecadores. Nós vimos no primeiro ponto. Mas aquele que se diz crente, um rigor maior está sobre ele, sobre mim e sobre você. Se você se afirma crente em Cristo Jesus, saiba que está sobre você um rigor maior. Isso é lógico, porque é esperado que aquele que foi transformado em Cristo Jesus viva e professe a fé em Cristo, viva uma vida compatível com a fé que professa. É o que João vai dizer lá em 1 João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, que somos cristãos, que cremos em Cristo Jesus, mas andamos nas trevas, somos conhecidos por uma vida de pecado entregue às trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É simples. O que você professa só pode ser considerado verdadeiro se você vive aquilo que você diz. Eu não estou falando em perfeição aqui. O próprio João vai dizer em outro texto que todos nós temos pecados. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Eu não estou dizendo imperfeição. Mas para o crente, o pecado é um acidente. Um acidente que ele tenta de todas as formas evitar cair, evitar sofrer. Mas enquanto isso, ele busca uma vida santa. Agora, para aquele que se diz crente, mas está abraçado com o pecado e não se incomoda com isso, meus irmãos, esse aí, como João diz, é mentiroso e não pratica a verdade. Aqui é o problema que eu já repeti várias vezes, eu gosto sempre de repetir porque isso é muito importante. O problema está com a conformação do coração. Eu peco, meus irmãos, muito mais do que eu gostaria. Mas uma coisa eu tenho convicção. Quando eu peco, o meu coração, eu me arrependo, é ruim, eu tenho um desejo profundo de não pecar mais. Agora, se eu cometesse esses mesmos pecados e não é tão mal, é só um pecado, ninguém está vendo. Não, Deus não está vendo, está escondido Deus. Ninguém está vendo, eu estou sozinho aqui no meu quarto, eu estou no carro, estou xingando, mas eu não tenho ninguém aqui e tal. Cuidado. Não é o tamanho do pecado, é o como o seu coração lidar com o pecado, tá bom? Às vezes é melhor, entenda bem com sabedoria o que eu vou dizer. Às vezes é melhor um irmão que tem uma luta ferrenha, dura, contra um pecado, digamos assim, mais duro, mais difícil, considerado maior do que o irmão que às vezes está conformado com um pecadinho. É pior a situação do segundo aqui, tá certo? Eu sou fofoqueiro, mas eu sou legal. Eu minto, mas não é para todo mundo. Cuidado, tá certo? Não justifique o pecado. Ninguém espera que o cego veja, mas todo aquele que afirma enxergar-se espera que enxergue. Espiritualmente, sabemos que quem não tem Cristo é incapaz de vencer o pecado. Então não podemos esperar isto dos descrentes. Eu fico curioso, eu fico surpreso quando eu vejo gente que quer que os descrentes vivam como crentes. É impossível para eles. A Bíblia diz, eles estão cegos. O príncipe desse mundo os cegou para que eles fossem incapazes de ver. Quem deve ter uma vida de prática cristã são os crentes. Aí que está o problema. Com esses, se não tiverem, a gente não deve nem comer. Claro, depois do processo de disciplina eclesiástica. Senão daqui a pouco, o camarada, não vou lanchar contigo porque tu é pecador. Não é assim, tá? Fala com um, lá exorta, leva dois, exorta. Tem que ser um pecado que ele seja reconhecido. Vem para a igreja, fala com o pastor. A igreja trata se for o caso. Agora não é também para a gente sair aqui do legalismo. Pastor, olha, o irmão não veio quarta-feira para o culto, eu não vou nem comer com esse irmão. Não é assim, tá bom?
Até me perdi. Vamos. Você, como eu, que diz ser cristão, cuidado então, por isso, com o coração imoral, que ama os seus desejos sexuais, com o coração avarento, que ama o dinheiro e o conforto, com o coração idólatra, que ama a criatura e não o Criador. Cuidado com o coração caluniador, fofoqueiro e mentiroso, com o coração alcoólatra, que busca prazer nas coisas deste mundo, ou com o coração de ladrão, que cobiça o que não é seu. Que nós possamos ver o rigor que está sobre nós, porque nós professamos Cristo Jesus, e caminhar numa vida que busca a santidade e agradável a Deus. Aqui eu preciso fazer um parêntese importante, e peço a atenção dos irmãos. Com respeito ao consumo de vinho, tá? Vinho, preste atenção no que eu estou falando. Ao respeito ao consumo de vinho, nem o Antigo, nem o Novo Testamento, em parte alguma, prescreve uma abstinência total, a exemplo que Paulo, como Paulo está fazendo aqui. Ele não está prescrevendo a proibição da abstinência total contra o vinho. Ele estava prescrevendo contra o ser viciado, ser alcoólatra. No entanto, contudo, eu entendo que a concentração alcoólica das bebidas que nós temos hoje no nosso contexto, bem diferente do que acontecia naquela época, se aproximam mais do que a Bíblia chama de bebida forte. E eu vou explicar aqui. A qualidade da água no contexto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, era muito ruim. A água era ruim. Então, vocês vão lembrar um texto em que Paulo diz para Timóteo: não beba só água, beba também o vinho para que melhore o seu estômago. Uma coisa assim que Paulo fala para Timóteo. Então, a água, ela era muito ruim, não era transparente, límpida como a nossa hoje em dia. Então, para tirar o amargo, o sabor ruim da água, se misturava 1/3, ou seja, 3 partes de vinho para 7 partes de água. Então era assim que funcionava. Então quando você lê na Bíblia vinho, é isso que está falando. É 3 partes de vinho para 7 partes de água. A concentração alcoólica era bem pequena. As bebidas que nós temos hoje, eu não tenho certeza exata, mas vai entre 5 a 7% de álcool. Não estou falando de vinho, estou falando de álcool, que já é uma concentração bem maior. Eu entendo particularmente, André Viana entende particularmente, que se aproxima muito mais de uma bebida forte do que do vinho. Bebida essa que a palavra nos comanda a não digerir. Eu sei também, por experiência própria, que qualquer quantidade de álcool prejudica o domínio próprio. Se você diz que você pode beber à vontade e isso não prejudica o seu domínio próprio, você é mentiroso. E eu sei por experiência própria, eu já bebi bastante, não só vinho, quanto coisas com concentração alcoólicas bem maiores, e eu sei que com 1, 2 latas de cerveja, que é a concentração menor, o camarada já está alegre, já está olhando para onde não deve, já perdeu o domínio, parte do domínio próprio, e a tendência é que na medida que ele beba, ele vai perdendo mais e mais. Por isso, eu entendo, eu enfatizo, eu entendo que beber no nosso contexto é errado, mesmo que eu não possa ser dogmático quanto a isso. A não ser, claro, que você compre um vinho lá caríssimo, aí pega um copo medidor, jogue 30% e depois derrama água. Vai ficar um pouco ruim. Mas eu entendo dessa forma. Ressalva importante. Eu não posso ser dogmático quanto a beber uma pequena quantidade de vinho. Mas tem uma outra ressalva. Se embriagar, ou seja, ser totalmente levado pelo álcool e escandalizar irmãos, ou seja, se você é um líder de metanoia, se você é um líder da MCM, se você é um pastor, se você é só um irmão em Cristo mesmo, e você sai com seu irmão que não sabe, e de repente você bebe um vinho e aquilo incomoda
o coração do seu irmão, talvez até por imaturidade dele, a causa não importa, você está pecando. Isso aqui é absoluto, tá bom? Assim como se embriagar e escandalizar os outros. Concluindo, fecha o parêntese da bebida. Concluindo, com tudo isso, aprendemos que em algumas áreas a igreja e cada um de nós devemos ser mais sensíveis a algumas situações, devemos ter alguns critérios, principalmente um critério ainda mais rigoroso contra aquele que afirma ser de Cristo. Tudo isso para que toda a igreja não seja seriamente afetada por grandes mazelas e consequências quando nós não fazemos aquilo que a palavra nos prescreve. Que Deus nos abençoe, nos ajude a viver de forma compatível com aquilo que nós dizemos. Em nome de Jesus, amém.